Olá, eu sou a Sheila. Olá, eu sou a Patrícia. E nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informações de qualidade sobre alimentação e nutrição. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante e bem especial. Inclusive, o nosso vídeo é temático. A gente vai falar da importância da água para a saúde humana e para a nossa vida como um todo. Saúde! Saúde! E quando nós falamos de água, nós podemos ir lá para o início da vida. Um ponto que não tem como começar sem água. Se nós pensarmos na concepção de um feto, no início da formação da bolsa, do crescimento do útero, do posterior desenvolvimento da placenta, desenvolvimento de toda a gestação e o início de uma vida, nós temos um componente fundamental que é o líquido amniótico. Ele vai se formando desde o começo, aproximadamente no 12º dia de vida do feto após a concepção, e ele segue até o final, aquele momento tão esperado do estourar a bolsa. E é esse líquido amniótico dentro da bolsa, onde está o bebê, que participa e contribui para diversas funções, para diversos acontecimentos. Um deles, por exemplo, é a proteção do feto e a garantia de um espaço para que ele possa crescer, se desenvolver e se mexer, né? Então, essa é uma das funções. É ele que mantém a temperatura ideal para o feto aqui dentro, é ele que faz também transporte de alguns nutrientes, não diretamente para o feto, mas tem transporte ali. Ele que faz transporte de alguns outros componentes que são importantes para o feto, para a placenta, para a manutenção da vida, do início da vida. É ele que dá o formato arredondado da barriga, né? Se vocês tocarem a barriga de uma gestante, vocês vão ver que ela é mais redondinha, mais durinha. E essa é uma característica do líquido também porque ele está protegendo o feto e está mantendo esse espaço para ele se movimentar aqui dentro. Ele é produzido por fatores relacionados com o feto, com a placenta, com os hormônios que modificam durante a gestação, mas o fator fundamental, né, que mantém a quantidade dele dentro da bolsa é a ingestão de água pela mãe, pela gestante. A água pura, né, que é o ideal, que deveria ser a nossa maior ingestão no dia, né? A maior quantidade vinda desse líquido de água pura, água que vem dos alimentos, água que está em outras bebidas e a água que o corpo produz através de processos metabólicos. Mas essa ingestão de água pura é a que vai garantir isso e o início de uma vida. Então, a gente já consegue entender que não há origem da vida sem água. E depois disso, também não há manutenção dela sem água, né? A Sheila falou com total propriedade, né, do início da vida. E aí, a partir do momento em que esse serzinho sai lá de dentro desse lugar aconchegante que é o útero e vem para o mundo aqui fora, o desenvolvimento desse organismo também vai depender da quantidade adequada de água ao longo de toda a vida. Por quê? A gente já ouviu desde a escola que o nosso corpo é 70% água, né? E o que isso significa? Significa que todas as nossas células têm água na sua composição, né? O que são essas células? Os tijolinhos que formam todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos, tudo o que existe no corpo humano, cada tijolinho tem uma quantidade significativa de água, sim, em torno de 70% a 75%. E aí a gente fala de cada cantinho mesmo. Quando você pensa que meu corpo é 70% água, onde é que tá isso que eu não tô vendo, né? Só tô vendo carne, tô vendo cabelo, tô vendo pele. Não tá molhado. Né? Não tem nada molhado aqui, a não ser quando a gente transpira, quando
soa a saliva, a lágrima, e a gente vê algo mais próximo disso. Mas, de forma geral, a gente não vê essa água. E como que esse corpo é 70% água? Porque isso é realmente lá no interior da célula, essa composição, essa estrutura. E aí a gente teria que utilizar de ferramentas para essa observação. Mas ao entender que sim, o nosso corpo é formado por diversos componentes, mas fundamentalmente por água, a gente começa a entender que, para que cada uma dessas células sobreviva, elas precisam que a gente ingira água, que a gente beba água. Além da estrutura da célula, todas elas usam a água também como combustível para muitos processos. A água está envolvida em quase todos os processos, né? Ela é um componente fundamental da vida acontecendo. Manter o corpo hidratado garante que tudo funcione bem, e aí a gente fala realmente de todos os sistemas corporais, de todos os órgãos, de todas as funções que o corpo humano tem, todas elas têm água envolvidas, né? Por quê? Porque sem hidratação a célula morre. Se eu não dou para ela o que ela precisa em termos de nutrientes e de água, ela não sobrevive. Ah, mas eu conheço pessoas que bebem pouquíssima água a vida inteira e estão ali saudáveis. Saudáveis, entre aspas, né? O nosso conceito de saúde às vezes é um pouquinho alterado em muitos casos, mas com certeza, se a gente for avaliar a fundo, a pessoa que ingere pouca água, com certeza vai manifestar diversos sintomas. Ou ela se acostumou com aquilo, né? Ou ela está usando de outras ferramentas, medicações e outras coisas para tentar driblar essa falta de água no corpo ao longo do tempo. E aí a gente não fala só de juventude, a gente fala principalmente do processo de envelhecimento. Vai desenvolvendo diversas doenças pela falta de água. Por quê? Porque sem água não existe nenhuma célula no nosso corpo. Exatamente. E até nesse driblar essa falta de água, né, Paty, às vezes entra a comida. Porque a sensação de sede, ao longo do tempo, quando a pessoa não se habitua a ingerir água pura, ela pode ser facilmente confundida com fome. Então, a pessoa pode buscar de alimentos, de diversos tipos de alimentos, para que ela possa suprir aquela sensação que o corpo dela traz. E também porque os alimentos contêm água. Alguns têm um teor maior, outros têm um teor bem menor, mas eles contêm. E além disso, é importante observar assim, pessoas que têm hábito, por exemplo, de durante o dia tomar vários cafezinhos, tomar chimarrão, tomar refrigerante, sucos, outras bebidas, de uma forma constante, é muito mais difícil sentir vontade própria, né, sede, para beber água pura, porque essa pessoa está constantemente fazendo ingestão de um líquido. Então, às vezes, isso pode ser confundido, mas é importante deixar claro que sim, são líquidos e vão ser utilizados, né, no corpo, mas eles nunca vão substituir a função da água, porque a esses outros líquidos estão associados nutrientes, componentes, muitas vezes diuréticos, como é, por exemplo, o caso do chimarrão, o caso de chás, o caso do café, né, tem uma pequena parcela diurética ali, mas os chás e o chimarrão tem uma parcela, né, de contribuição para a diurese, para a urina muito maior, e às vezes você sente uma sensação de estar bebendo líquidos aqui, né, na boca, e você passa essa informação para o cérebro, mas o seu corpo pode estar desidratando, porque você vai urinar, você não vai repor essa água. Então, as suas células vão precisar buscar essa água de outras formas, do metabolismo que acontece nos tecidos e libera água, dos alimentos que estão sendo ingeridos. Porém, isso não é o suficiente para manter a saúde da célula. Isso é o suficiente para manter a vida no dia a dia, né? E aí é como a Paty falou,
Muitas vezes a pessoa pode se acostumar a sentir aquilo que ela está sentindo, a viver daquela forma, às vezes achar que a dor de cabeça é por uma situação de estresse, por uma situação de trabalho, uma situação familiar, né? E não quer dizer que não possa estar associada, com certeza tem alguma associação emocional junto, sim, mas a falta de hidratação, ela pode ser um fator bastante importante envolvido ali, porque o processo de hidratar a célula, de limpar a célula, de nutrir, né, a célula através dos componentes da água, só a água pura tem. A gente sempre brinca assim, né? Por exemplo, se você vai lavar o chão, você não vai lavar com café, né? Você vai jogar água para lavar o chão. Você vai limpar uma janela na sua casa, você não vai limpar com um balde de chá, você vai limpar com água pura, né? Pode até adicionar produtos, mas a base é água, né? Você vai tomar banho, você não toma banho, não sai suco do seu chuveiro, né? Sai água, porque uma das funções da água é limpar para renovar, para manter o funcionamento, manter a vida. Então, assim, as nossas células aqui dentro, elas precisam de água, elas precisam de água pura. O nosso intestino precisa de água pura. Sim, os outros líquidos, eles são bem-vindos também, eles fazem parte do nosso dia a dia, mas eles nunca vão substituir a função da água, principalmente a função de limpar, de filtrar, de reorganizar o metabolismo daquela célula para manter o funcionamento e a própria jovialidade da célula também, né? E aí a gente pode começar por um órgão bem importante que geralmente é um dos primeiros a manifestar a carência de água no corpo, que a Sheila já mencionou, que é o intestino, né? Sem água não funciona. É claro que existem vários fatores que alteram o funcionamento intestinal. Hoje a gente fala muito de intestino quando a gente fala de saúde de forma geral, né? E como a gente vem falando desde o começo dos nossos vídeos, da nossa série de vídeos aqui, da função dos nutrientes, da função do alimento, da função da comida no nosso corpo, a gente tem que pensar em saúde intestinal. Porque se eu me alimento de forma adequada, para garantir que eu estou usufruindo desses alimentos que eu estou ingerindo, o meu intestino precisa estar saudável para absorver todos esses nutrientes e fazer com que eles executem a função deles no corpo. Para que esse intestino esteja saudável, esteja com condições de absorver os nutrientes de tudo que eu como, eu preciso de água. Invariavelmente, indispensavelmente, inquestionavelmente. Não há outra forma de manter a saúde do intestino senão com água, movimento e fibras, né? A gente vai falar sobre cada um dos componentes do corpo humano, da alimentação e da saúde de forma geral ao longo dos vídeos para vocês entenderem melhor, mas se eu não bebo a quantidade de água adequada em um dia, é muito comum muitas pessoas sofrerem de constipação, que é aquele intestino mais lento, mais preso, com mais dificuldade de ir ao banheiro, não vai ao banheiro todos os dias, às vezes passa dias, até uma semana, se não mais, sem evacuar. Por quê? Porque o intestino tem dificuldade de fluir no seu movimento, no movimento que ele precisa fazer, no percurso que as fezes precisam percorrer ao longo do nosso intestino, para passar por esse processo de absorção dos nutrientes e para expelir, né, o produto que se gera ali e as toxinas que precisam ir embora também com as fezes. Essa fluidez intestinal depende muito da água. Isso para mencionar um órgão, né? Mas todos eles precisam de água para funcionar. Todas as células, a gente já mencionou, todas as células são formadas por uma quantidade grande de água, mas todas elas também precisam da água para que o seu funcionamento adequado aconteça. Porque quase todos os metabolismos envolvem, né, a água, se não como produto do próprio metabolismo, como combustível do próprio metabolismo, mas muitas vezes como produto desse metabolismo. Então,
o que é o nosso suor, né? É um resultado do nosso metabolismo, né? Uma forma de respiração do corpo. A nossa própria respiração é úmida, né? A gente não limpa o óculos, às vezes, com o ar que sai quentinho da nossa boca, esse ar é úmido, por isso a gente consegue limpar a lente do óculos, ou quando a gente solta o ar num vidro, a gente percebe as gotículas de água. Então a gente elimina a água no xixi, como a Sheila falou, independente da quantidade de água que você toma, você vai urinar todos os dias. A gente elimina a água no suor, a gente elimina a água na respiração. Então, se eu não reponho, né, vai faltar. Se eu não hidrato o meu corpo da maneira correta, meu intestino não vai funcionar adequadamente, consequentemente eu não vou absorver adequadamente os nutrientes do que eu estou comendo, vai faltar nutrientes, além de faltar água, daí vai faltar nutriente para a maioria das células, e esse conjunto todo vai funcionando tudo junto e fazendo a vida acontecer. E aí, se eu não tenho água suficiente para o meu intestino, automaticamente eu não tenho água suficiente para o meu cérebro, né? Que precisa de água para funcionar. Às vezes, um dos sintomas da falta de água, muita gente tem dor de cabeça por não consumir água em quantidade adequada. O nosso cérebro precisa de água para funcionar o tempo todo, para todos os neurônios executarem as suas funções e também para aquele processo que a Sheila já mencionou também, de limpar, né? Inclusive, é uma descoberta recente, das últimas décadas agora, da ciência, esse sistema de irrigação e de lavagem do cérebro que acontece todas as noites. Quando a gente dorme, o nosso corpo renova muita coisa. O descanso, ele não é acaso. O sono, ele é um componente indispensável para a saúde. Muita coisa acontece no corpo durante o sono, muito envolvendo processos de renovação celular. E isso acontece também no nosso cérebro. É quase como se abrissem torneirinhas, né, lá dentro do nosso crânio, enviando água para limpar cada cantinho do nosso encéfalo, e esse processo garante que no outro dia o cérebro continue funcionando adequadamente e assim sucessivamente ao longo de toda a vida. Se eu não bebo água em quantidade adequada, meu cérebro não funciona da maneira adequada, isso a longo prazo começa a afetar coisas que aparentemente são simples ou decorrem, como a Sheila falou, do estresse ou do envelhecimento, né? A gente entende assim, falta de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, né? Falta de foco, não consigo fazer uma leitura, não consigo me concentrar, não lembro do que eu li. E aí vem mais uma cascata de sintomas, vem a irritação, a ansiedade, entre muitas outras coisas que às vezes sim, e muitas vezes tem outros fatores envolvidos, mas na grande maioria dos casos poderia ter uma melhora significativa se a gente ingerisse água na quantidade adequada. E até o próprio processo, assim, né, de quem muitas vezes precisa fazer uso de medicação em função de TDAH, de concentração, em relação a processos de funcionamento da memória e a outras situações, né, que acometem a capacidade de concentração do dia a dia. Muitas vezes pode parecer que o remédio não está fazendo efeito, o tratamento, e porque não se vê uma mudança, né, no dia a dia, um resultado. E aí é importante avaliar, sim, né, se você faz uso desse tipo de medicação, tem essa condição, quanto de água você está tomando, né? Quanto de água você está ingerindo, quanto de água pura, não só para quem tem essas condições e faz uso dessas medicações, mas de uma forma geral. Muitas vezes, pessoas que estudam ou que fazem atividades que exigem uma concentração maior, um tempo de concentração, um direcionamento, quanto de água você está ingerindo? Porque isso interfere nesse sistema de irrigação que a Paty comentou, interfere no processamento, né, no envio de uma mensagem para outra dentro do neurônio, no processo de formação do pensamento, da capacidade de tomada de decisões, de concentração. Então, quanta coisa a gente consegue equilibrar no nosso corpo bebendo água, porque as células precisam desse componente,
fundamental para que elas possam trabalhar, né? Para que elas possam executar suas funções.